Sou eu, professor João Quadros, e estou aqui para falar mais um pouquinho aí sobre o uso, né, do ATmega através da sua interface Arduino, e a gente vai ver o controle de uso de um motor DC, né, com assembly e também com C, né, e algumas particularidades importantes sobre como a gente vai chegar a controlar esse motor DC. Primeira coisa, vamos ver um circuito de motor DC simples, né? A gente está usando uma ponte H L298N, é uma ponte H simples, né? Ela tem as ligações aqui IN1, IN2, IN1, vou apontar aqui com laser, IN1, IN2, IN3 e IN4. E esses dois itens aqui, que é o EN1 e o EN2, que em geral tem um jumper que conecta os dois pontos desses pinos aqui. Aqui a gente tem a parte de força, né? Essa aqui é 5 volts, o ground, e 12 volts, tá ok? E aqui a gente pode ligar as saídas do motor. Em geral, a gente coloca as saídas do motor em portas com PWM, tá certo? São onde a gente coloca essas entradas aqui do motor, tá certo? Neste caso aqui, esse circuito aqui é uma coisa bem simples. Eu vou programá-lo para ele girar esse motor à direita e depois girar o motor à esquerda. É um circuito bastante simples, usando ponte H, e serve só para isso. Esse é o código, tá certo? A primeira parte do código é, na verdade, uma configuração de registradores de interrupção, tá certo? Para que possa ser padronizado isso. Mas tão logo faz-se isso, isso é apenas um padrão, ele vira e vai para aqui, para o item príncipe, que é o principal. O que ele faz? Bem, primeira coisa, ele coloca todos os botões, todos os pinos da porta B como saída, né? Boto um em tudo. Aí eu carrego esses valores aqui, né? 2, 0, 3 e 6, tá certo? Desculpe, 2, 0, 4 e 6. Aí eu faço o seguinte, eu jogo o valor 2 na porta B, né? E chamo esse recal tempo. O que ele vai fazer? Ele vai rodar à direita durante esse tempo. Aí depois ele vem aqui para o R16, né? Carrega o R16 na porta B. O que ele vai fazer? Ele vai parar, né, o motor. Aí ele vai voltar com o que está no R25 rodando à esquerda. E depois ele para de novo e fica eternamente nisso aí. Outra importância desta parte inicial é que, caso haja algum defeito no seu Arduino, ele vem para cá e para. Tá? Isso aqui identifica também que seu Arduino possa estar com algum problema. Isso é apenas um artifício de proteção. O mais importante é isso aqui: carregar valores na porta B para ele rodar à direita e rodar à esquerda. Dentro daquele circuito, é isso que vai funcionar nesse programa aqui. É um programa inteiro, tá? Ele começa aqui e termina aqui. Tive que cortar em dois para ficar mais claro, maior, né? Vocês verem o programa como um todo. Bem, esse aqui é um programa, é um circuito que a gente já viu. Nós já fizemos dois exercícios associados a esse circuitozinho aqui, que tem um botão, né, e para acender o LED. A gente já fez isso no Sketch e já fez isso também usando o Assembly. Ok. Aqui nesse exemplo, eu estou vendo, né, nós estamos vendo aqui dois programas
similares. Esse programa aqui a gente já viu para aquele circuito do slide, né? Foi o primeiro programa que a gente viu em Assembler. O que ele faz? Ele liga, né, o LED se eu apertar o botão. Alguns de vocês devem ter testado e perceberam uma coisa. Você usou outros programas na sua placa Arduino, e aí esse programa começou a não funcionar direito. Você apertava o botão e o LED ficava aceso e não apagava mais. Se você desligava, apertava o botão, ele apagava e não acendia mais. Por que isso? Por causa desse efeito aqui. Quando a gente está construindo um circuito de automação, um circuito de controle, há muitas partes mecânicas. E essas partes mecânicas causam um efeito indesejado, que é esse bounce aqui. Isso acontece quando a velocidade do microcontrolador, com o clock dele, não consegue sincronizar com os múltiplos sinais oriundos de mecanismos mecânicos. Então, no caso do botão, ele, na verdade, interpreta que o botão está sendo apertado várias vezes, quando ele só foi pressionado uma vez. Aí dá esse efeito de que o LED fica aceso perpetuamente ou apagado perpetuamente, mesmo você apertando o botão. Aí você pensa que é o circuito, e não é. O efeito bounce, ou seja, o clock cria uma dissincronia, uma assincronia com o efeito mecânico de apertar o botão, né? Dentro do botão, por mais que ele gere um sinal digital, tem um pequeno mecanismo mecânico. Como é que a gente conserta isso? Com esse debounce, que faz o quê? Permite a execução apenas quando um tempo se passou. O que eu faço com isso? Eu volto a sincronizar o sinal mecânico com o sinal do clock. Dessa maneira, eu aperto o botão, vai acender, eu aperto o botão, vai apagar. Isso acontece justamente para encerrar a operação sem problemas. Esse programinha aqui tem isso. Tem um códigozinho de debounce. Não é isso aqui, gente. Isso aqui é só para a gente inicializar o stack pointer. É um padrão. Eu não botei nos outros programas, porque a gente não usa o stack pointer, mas resolvi botar agora, porque quando eu apresentar novos exemplos, a gente vai usar o stack pointer e aí precisa disso. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui o DDR, né, o DDR-D, a porta D, e associei como uma saída. E joguei o valor do DDR-B, né, associado ao botão, como entrada, quer dizer, zerei. Tá? Aí joguei tanto na porta D quanto a porta B um sinal alto, só para a gente poder inicializar isso aqui. Aí vamos para o código principal. Aí aperto o botão, tá certo? A primeira vez, ele vai interpretar que você mandou um sinal para o botão. Aí ele vai ver se vai apagar ou acender o LED. Então, ele precisa de um tempo para isso. Esse tempo, ele é ajustado por este mecanismo aqui, tá vendo? Ou seja, eu verifico o sinal de novo para ver se eu soltei o botão e gera um atraso. Então ele vai saber se eu apertei a primeira vez ou se eu apertei a segunda vez. A primeira vez acende, a segunda vez apaga, ok? Então a primeira vez, o que ele faz? Liga o LED. O que ele faz na segunda vez? Desliga o LED, tá certo? Essa é a rotina de debounce que eu criei, tá? Aproximadamente uns 25 milissegundos, tá bom? Que demora isso aqui, mais ou menos. Esses 25 milissegundos são suficientes para ele poder saber se você apertou
na primeira vez ou a segunda vez. E dessa forma, eliminar o efeito indesejado que ocorreria neste programa com um clock maior. Esse programinha aqui funciona perfeitamente com clock 2 MHz, 8 MHz e até 10 MHz. Mas esse aqui, se eu colocar neste aqui, 16 e 20, já começa a aparecer efeito bounce, com mais precisão, ou seja, vai ocorrer aquele problema de você apertar e o LED não acender, ou apertar e o LED ficar ligado ad eterno. Neste caso aqui não. Não interessa o clock, 2, 8, 10, 16, 20, por causa dessa rotininha de atraso, que tem isso aqui, tá? Essa rotininha que verifica se o botão foi largado e leva um tempo para verificar se foi a primeira vez ou a segunda vez. Ele então elimina esse efeito bounce e você pode ligar e desligar o botão. A gente vai usar isso mais adiante quando estivermos falando de motor. Agora eu criei um circuito bem mais complexo. Eu uni aquele circuito do motor DC com um de acender a lâmpada. Então você vê as ligações aqui. Eu joguei o IN1, o IN2 aqui na porta 10 e 11. Eu joguei a lâmpada aqui no PD2 e joguei o botão aqui no PD3, tá certo? Joguei o terra aqui, liguei o motor de acordo com a situação, liguei aqui o terra e aqui eu usei 12 volts, tá? A carga eu botei aqui pelo jack de USB ou pelo jack de energia. Ou pelo jack USB ou pelo jack de energia, tá certo? Então, repetindo, aqui ó, o IN2 está no 11, o IN1 está no, tá no 11, o IN2 está no 10, tá bom? Tanto faz. Aqui está o ground, no ground, e o 12 volts aqui, tá bom? Os circuitos do botões são o mesmo, e aqui eu estou ligando o motor, tá certo? Na ponte H, ok? Pois bem, tá aí o código, né? Botei o PD2 e PD3, né? Aquele início, né? Para atualizar a parte de interrupção, para gerar, para configurar o padrão. Aí vou para aqui para o INIC. INIC eu fiz a mesma coisa, atualizei a pilha, botei o DDR, né, B como saída, tá? Depois eu botei o DDR-D, né? O DDR-B é onde eu botei o motor, tá? A porta B. E na porta D eu botei o botão e o LED. O LED é a saída, o botão é a entrada, tá? E coloquei a mesma coisa aqui no programa anterior, todos os sinais da porta D ligados. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz no botão com debounce, só que com uma diferença. E quando eu ligo, aperto o botão, eu acendo o LED e paro o motor, tá? Apesar de estar escrito roda à direita, ele para o motor. E quando eu quando eu desligo o LED, ele roda à direita. E quando eu ligo o LED, ele para o motor, tá? Então, o LED fica aceso, o motor para. O LED deixa de acender, o motor roda de direita. É isso que eu fiz aqui, é a única modificação. O que eu incluí aqui? Incluí a rotina de atraso e a rotina de tempo, para poder fazer o motor rodar e dar uma parada e depois continuar, né?
Como eu paro e não rodo à esquerda, não vai fazer muita diferença. Mas eu quis manter o mesmo padrão de programa, ok? Então, quando eu ligo, né, eu paro. Quando eu ligo o LED, quando eu desligo o LED, o motor é acionado. Então, aperto o botão a primeira vez, ele liga o LED para o motor. Aperto o botão segunda vez, ele desliga o LED e faz o motor funcionar. Basicamente é isso que o nosso programa está fazendo, ok? Então ele está rodando, né? Na verdade aqui ele está parando, né? Quando ele liga o LED ele para, e quando eu desligo o LED ele aciona o motor. Esse programa ele leva em conta o debounce, manteve o debounce anterior e essa rotina de tempo. Como esse debounce e a rotina de tempo tratam justamente de respostas mecânicas, o programa está muito mais acurado, ok? E ele pode funcionar em qualquer clock do ATmega 328P. Essa é a parte legal. Mas eu sofistiquei um pouquinho mais. Criei esse outro circuito. Aqui está faltando a ponte H, tá? Aqui é para dizer que você pode usar qualquer ponte H. De preferência aquela ponte H L9, L298N que a gente viu nos exercícios anteriores. O Arduino aqui é o Leonardo, mas ele é a mesma coisa, uso um outro ATmega, mas é praticamente a mesma coisa que o ATmega Uno, tá bom? Então você pode usar o Uno aqui à vontade. E eu botei um botão e um potenciômetro. Para quê? Eu ligo, ele vira à esquerda, aí eu ajusto com o potenciômetro a velocidade. Eu aperto de novo, ele vira à direita e eu ajusto o potenciômetro para aumentar ou diminuir a velocidade. Neste caso, eu não fiz um programa em assembly. Eu fiz um programa em C. Esse programa ele usa aqueles critérios do potenciômetro que a gente botou em outro exemplo, usa o critério de debounce time para o nosso botão, tá? Configura toda a parte de interrupção para tratar do ajuste do motor à direita e à esquerda e o potenciômetro, né? Na parte do ADC ele faz isso, ele ajusta o potenciômetro, e eu então posso usar a rotina main para fazer o controle do motor, apertando o botão, vai para a esquerda, apertando de novo, vai para a direita. Mas eu quero deixar um desafio. Eu gostaria de ver este programa aqui em assembly. Está quase em assembly, porque a gente escreveu em C, tá? Então, é nesse circuito anterior, né, que tem o potenciômetro, que a gente precisa botar apenas a ponte H para o motor funcionar. Mas, uma vez posto a ponte H, uma vez ajustado o circuito de acordo com o que está no slide anterior, programa-se nisso aí, no ATmel, em C++, em vez de C Assembly, e você gera, então, o programa funcionando com debounce. Bem, o que eu quero é que vocês se sintam desafiados a pegar esse programa em C e convertê-lo para Assembler, tá bom? Isso, se fosse um exercício, né, de disciplina, valeria uns 10 pontos, né? Valeria o curso como um todo, né? Então, quem sabe você se sinta desafiado e acabe me enviando, né, através do meu correio eletrônico, jquadros80@gmail.com, me acabe mandando um exemplo. O circuito aqui está pronto. Só falta agora vocês me enviarem um circuito
correspondente em assembly do ATmega 328P. Eu rodo aqui em casa e vou dar 10 para quem me devolver esse programa C aí transformado em assembly do ATmega 328, tá? Não interessa quando as aulas vão voltar, já é um exercício que vale, né, nota, porque é bastante complexo. E eu ainda vou falar agora do PIC, né, que é muito parecido. Então tem muita coisa do PIC que a gente vai poder aplicar os conceitos que nós vimos aqui também, ok? E é isso. Ok, galerinha. Muito obrigado por estar participando aqui do meu canal, tá? Obrigado por estar recebendo aí os vídeos e vendo. E o pessoal do superior que está recebendo isso, se interessar, corre atrás de transformar aquele circuito com potenciômetro. Não esquece de botar a ponte H, que não está no desenho, tá de propósito, para você aprender a mexer com ponta H. Mas no outro desenho, no outro slide, está com a ponte H, então você vai poder ver como é que coloca com a ponte H e depois pega aquele código em C e transforma em assembly e testa para ver se funciona e manda para mim. Quem mandar tá com 10 na disciplina, não interessa quando a gente vai voltar, tá ok? Então é isso, gente.